E o mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para um de seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Amém? Se não pode tomar seus lugares, em nome de Jesus. Traga essa palavra para a meditação da igreja, né? Uma palavra bem conhecida, mas a palavra do Senhor se renova todos os dias, né? Que Deus venha abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. E aqui a palavra do Senhor fala que Jesus, ele ensinava seus discípulos e contando parábolas, né? Ele falava para os seus discípulos como era Deus, né? Ele também sobre a vida dele, de como seria a sua morte. Então ele falava para os discípulos através de parábolas. E aqui ele conta, né, que esse homem, ele tinha 2 filhos, né? E o mais moço deles disse para o pai que queria a parte dele na fazenda. Então o pai repartiu entre eles, né, entre os 2 filhos que ele tinha, a fazenda. A palavra do Senhor fala que esse filho mais moço, ele queria o lado bom, as coisas boas que o pai tinha para dar para ele, né? Mas ele não queria a companhia do pai. E aí, então, poucos dias depois, o filho, né, que pediu a sua parte, partiu, foi para uma terra longe, né? Quem sabe deixou no coração daquele pai uma tristeza, né, muito grande, porque abandonou a casa do pai, foi para longe, foi porque, quem sabe, ele colocou no coração dele, né, que lá fora era melhor, ele tinha amigos, né, com o dinheiro que ele tinha, ele ia ser feliz, né, então ele, com aquela coisa no coração dele, ele resolveu: vou sair, não quero mais servir ao meu pai, não quero mais estar aqui com meu pai, eu quero viver a minha vida, né? Então esse moço aqui, ele quis se divertir lá fora, né? Então o pai deu a parte dele. E aí poucos dias depois o filho foi, né? E se encontrou longe da terra dele, se encontrou longe da casa do pai, né? E lá ele gastou tudo que ele tinha. Lá ele gastou o dinheiro dele, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha os amigos, né, por perto, ele tinha toda aquela felicidade que ele achava que ia durar para sempre, né, mas quando acabou o dinheiro, acabou os amigos e acabou a felicidade, né, aquela felicidade passageira. Então ele se encontrou naquela terra onde veio uma fome, né, ele passou necessidade, a palavra do Senhor diz que ele estava, né, passando necessidade porque já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais amigos para ele recorrer. Então ele foi procurar serviço, ele foi procurar alguma coisa para ele fazer, para ele poder conseguir dinheiro, para ele conseguir comer. Então ele foi procurar algum serviço, e então um cidadão daquela cidade daquelas terras lá, né, deu para ele apacentar porcos. Então ele foi cuidar daqueles porcos. E a palavra do Senhor no versículo 16 diz que ele desejava encher o seu estômago com a comida dos porcos, né? Mas nem isso eles davam para ele, né? Então ele se viu numa situação tão difícil, né? Tão longe da casa do pai, né? E ele passando pelaquela necessidade ali. Mas ele, no versículo 17, diz que ele, caindo em si, né, ele se lembrou do seu pai, né? Ele caindo em si, ele se lembrou que ele tinha um pai e que ele podia se arrepender,
né? A palavra do Senhor fala assim: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome, né? Aquele que está distante, aquele que saiu da casa do pai, pensando que ia se encontrar num lugar bom, que ia ser uma felicidade eterna, mas não foi. Então ele voltou, ele caiu em si e se deu conta de que ele estava passando necessidade, mas que ele havia um pai que podia cuidar dele, né? Então ele voltou, ele disse assim, ó: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? Né? E ele pensou, né? Eu vou me levantar e eu vou ir ter com meu pai e lhe direi: pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Né? A palavra do Senhor fala que ele caiu em si e ele se lembrou do pai dele. E ele quis voltar. Então ele se lembrou assim: ó, eu vou ir e vou me arrepender. Ali mesmo ele já houve o arrependimento. O Espírito Santo já convenceu ele de que ele tinha um pai, que ele podia voltar. E ele não colocou a culpa nos outros. Ele podia dizer assim: ah, eu perdi o dinheiro, me roubaram, fizeram qualquer coisa comigo. Mas não, ele caiu em si, ele se deu conta que ele estava errado. Ele não colocou a culpa nos outros. Então ele voltou para o pai, né? Ele disse que ia ir até o pai. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, né? Então ele se deu conta que ele estava errado, né? Então quantas vezes, né, a gente pode se dar conta, né? Às vezes a gente tá numa rotina assim que a gente não se dá conta que a gente é errado. A culpa não é dos outros, a culpa é nossa. Nós que não buscamos, nós que não nos colocamos na presença do Senhor, como é de colocar, como é de ser, né? Oramos pouco, lemos a Bíblia pouco. Então nós temos que estar na presença do Senhor. E essa palavra fala muito assim, né? De que nós devemos nos levantar e ter com o nosso Pai. Nós sabemos, nós temos um Pai que nos protege, que nos cuida, que nos livra. Esse filho aqui ele abandonou, né? Mas lá ele se lembrou que lá na casa do pai dele ele tinha uma caminha quentinha para ele tinha o alimento na hora, né? Então ele se lembrou e aí então ele se deu conta de que ele tinha errado. Foi ele que saiu da casa do pai. O pai não expulsou ele que pegou as coisas deles e quis sair. Então ele disse: pequei contra os céus e perante ti. Né? Ele se deu conta que ele pecou contra os céus e perante o pai dele, né? E diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele levantou e foi ter com seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. Aqui fala sobre o pai, né? Aqui já era o pai esperando por ele, né? Quem sabe ele todos os dias ele ia até o portão, né? A estrada, olhava pensando, né? O meu filho vai voltar. Porque o pai é assim, né? O pai, ele ama, ele tem um carinho, né? Pelo aquele filho que se perde, pelo aquele filho que está distante, né? Então esse pai aqui, ele estava esperando aquele filho. Então quando ele enxergou o filho longe, assim, ele disse: lá vem o meu filho. E se foi ao encontro do filho, né? E abraçou o filho e o beijou. Mas o filho, né, arrependido, ele já estava, o coração dele arrependido, quebrantado. E ele disse: pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Mas o pai, ele estava tão alegre com aquele filho que voltou para casa, né? Que ele disse para os seus servos, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Né? Aquele pai recebeu aquele filho com tanto carinho, com tanto amor, né? Que é o nosso Deus. Ele está pronto para nos receber, né? Quando nós nos arrependemos de coração, quando nós nos entregamos para Ele de verdade, né? Ele está pronto para nos receber de volta, para nos abraçar, para nos colocar uma roupa nova, uma roupa quentinha. Quem sabe aquele filho estava todo, né, sujo, quem sabe com as roupas rasgadas, mas aqui fala que aquele pai recebeu aquele filho e trocou as roupas deles, né, e colocou o anel na sua mão e colocou sandálias em seus pés. Mas aquele filho disse assim: pai, mas eu pequei.
Pai, mas eu errei. Pai, eu fiz tanta coisa errada, eu não devia ter saído. Mas o pai não se importou, ele perdoou aquele filho e abraçou aquele filho, né? E disse para ele assim: não importa agora, filho. O que passou, passou. O que ficou lá atrás, não importa agora. Agora é daqui para frente. Vem e vamos festejar, vamos nos alegrar, porque esse filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. Aleluias. E aquele pai fez aquela festa com aquele filho que chegou arrependido aos braços dele, né? Quantos filhos estão por aí que o Espírito Santo está trabalhando ainda para trazer para casa do Pai. E nós aqui, né, temos que ser como um bom filho, não como esse filho mais velho que estava murmurando, né, que o filho chegou e ele deu aquela festa para o filho. Não, nós temos que ser como um filho obediente, né, abraçar aquele que chegou, ter o carinho como nem o pai para aquele que chegou, né, que veio de longe, que passou por tantas tribulações, passou por tantas lutas lá fora, mas ele se arrependeu, né? Como a palavra do Senhor fala que ele passou fome, né? A alma do homem sente a distância do Pai, né? Como ele sentiu a distância lá. Ele estava longe do pai, mas ele sentiu que ele tinha um pai que podia cuidar dele, né? Então ele quis voltar para os braços do pai. E quem sabe, né? Ele pensou assim: ó, eu vou chegar lá e vou dizer para o meu pai que ele me trate como um dos empregados. Não precisa ele me tratar como filho, mas o pai, ele nunca vai tratar um filho como empregado. Ele vai tratar sempre como filho. Filho é filho. Agora e depois vai ser sempre filho. Ele não vai tratar um filho como empregado. Então, por isso que aquele pai aceitou aquele filho de volta. E quantas vezes, né, nós pensamos que o Senhor já nem nos escuta mais, mas não, nós temos um pai que nos escuta, que nos ouve quando nós clamamos, que quando nós pedimos, quando nós estamos na tribulação, na angústia, nós clamamos e ele nos responde. Ele está pronto a cada instante da nossa vida, ele está pronto para nos ouvir, é só nós clamar. E às vezes parece tão difícil de nós clamar, né? Às vezes parece ser tão assim, ó, que tem uma barreira entre nós e Deus, mas nós devemos sempre pedir perdão para o Senhor, nos arrepender de coração, como nem esse filho que ele se arrependeu de coração e não colocou desculpas, né? Ele disse: eu errei, eu pequei, eu reconheço que eu fui errado, em nome de Jesus. E o pai aceitou ele de volta, né? Então a presença do Senhor nas nossas vidas é assim, todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos, nós somos falhos, mas nós nos arrependemos, né? Coisas que nós falamos, coisas que nós pensamos, nós nos arrependemos e o Senhor, Ele está pronto para nos perdoar, como esse pai perdoou o filho, em nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra para meditação, em nome de Jesus. Tinha tanta coisa escrita aqui, mas não falei. Mas o Senhor é quem fala, né? A vontade do Senhor não é o que eu escrevo, é o que o Senhor quer que a sua igreja escute, né? Em nome de Jesus. Então eu deixo essa palavra para a meditação da igreja, em nome de Jesus, e passo a palavra para o pastor. Aleluia. Oh, glória.